Lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Por toda a minha vida busquei pela verdade e hoje encontrei em tua Torá que nos céus acima e na terra abaixo não existe outro além de ti. E diz isto, escutai Israel, o eterno nosso Deus, o eterno é um. Fora do eterno Salvador não há. O ser humano não pode salvar. Drilai, lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Drilai, lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Eu não sei se é o Cristiano que toca. Acho que é o Cristiano, né, Cristiano? Ou é o Matheus? Sim. É você, né, Vamos Cristiano? ligar. Aham. Isso aí. Você toca teclado? Não, violão. Violão, violão. Mas tem um rapaz que toca teclado aí. Não sei se é o Matheus. Não, Cristiano não, sou toca eu não. violão. Não é não, né? Não toco nenhum instrumento, não. Até um rapaz postou lá tocando teclado. Achei, caramba, o cara toca bem demais. Muito bom. Bacana, é tu que compôs isso aí, Valmir? Não, Essa- isso aqui, essa música? essa música é tradicional judaica, inclusive aquele Mordecai Ben Davi canta essa música, só que eu, Ah, sim. nesse caso aqui eu fiz uma versão, Em português. mas em português assim, mas não tem muito a ver com a letra original não, até porque eu não Ah, encontrei a sim. letra original. Quando encontrar a gente Entendi. tenta fazer outra versão mais fiel. Tá certo. E essa aqui também é o Salmo, esse Salmo aqui é bem conhecido. E aí eu faço esse trabalho às vezes que a pessoa às vezes canta e quer entender, né? Aí essa aqui eu consegui pegar mais ou menos em cima da versão do Salmo 121 mesmo. Salmo de ascensão, elevo os olhos para os montes, de onde vem meu socorro? Meu socorro vem de Hashem, o Criador do céu e da terra. Não deixa que teu pé resvale. Ele é o teu guarda, como sombra te acompanha a sua destra. E de dia o sol não te ferirá, nem a lua pela noite. Ele te guardará da maldade, ele livrará tua alma ao saíres e ao entrares, desde agora e para sempre. Ao saíres e ao entrares, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Vamos passar aqui para o nosso estudo, tá? Como sempre eu falo, o pessoal que está no Facebook acompanhando também, não sei quantos tem, deixa eu abrir aqui. É só abrir ou pode colocar o comentário no chat ou postar aqui nos comentários do Face, tá? Quem tiver interessado, deixa eu silenciar aqui.
Opa, licença, não sei como é que faz aqui. Tá. Vamos lá então, gente. Vocês podem ficar à vontade, tá? A gente vai refletir. A mensagem da Paraxá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A mensagem da Paraxá, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí direitinho. Não, dá pra ver tranquilo. Tá, dá pra ver, né? Pelo menos eu tô vendo. Aham. Beleza, então. Então, gente, eu vou até aumentar o zoom aqui pra gente ler melhor. O que eu fiz foi diminuir o zoom. Perfeito, ok. Então, o ódio infundado, né? Duas porções atrás, ao final da Paraxá Balaque, uma praga terrível e destruidora assolou os filhos de Israel, devido aos pecados instigados por nossos inimigos, os moavitas e os medianitas, né? Então a gente está vindo aí numa sequência de parashiot, que é o plural de paraxá. O que é uma paraxá? A Torá foi dividida em porções semanais, que os judeus chamam de paraxá. São 54 porções que estudamos durante todo o ano, né? A gente está agora na última paraxá, antes do último livro, né? Semana que vem a gente já vai para Devarim, que é Deuteronômio. Então, a gente está nas últimas sequências aqui. Nós vimos a questão do Balaão, os inimigos do povo judeu, os moabitas, os medianitas, né? A gente viu a questão do Zimri, do Pinhas, que matou o Zimri com a mulher medianita. Então, a gente está vendo o povo judeu ali no deserto sendo perseguido por alguns inimigos, e principalmente os moavitas e os medianitas. Na mesma porção, toda a nossa existência foi também perigosamente ameaçada por um hábil e poderoso feiticeiro não-judeu, o Bilam, né? Ele que era um profeta entre os não-judeus, que instigou ali o Balaque a fazer um plano contra o povo judeu, que foi contratado pelas forças conjuntas de Midian e Moabe para amaldiçoar o povo judeu, esperando torná-lo uma vítima indefesa para seus selvagens inimigos. Mesmo assim, na porção desta semana, quando Deus decide que chegou a hora de vingar a honra de Israel e destruir seus inimigos, ele ordena a Moshe que destrua apenas os medianitas, permitindo que os moavitas escapem ilesos. Então, os moavitas escapam. Deus mandou que se poupassem a vida dos moavitas, mas não dos medianitas, né? Então ele vai explicar por quê. E isso é muito interessante. Olha só, por que os medianitas foram escolhidos para a destruição, enquanto os moavitas, que lideraram a extrema intrusão, foram poupados, né? Apesar de eles terem liderado, o povo que liderou, que foram os moabitas, eles foram poupados. Por que isso? Então Rashi vai dar a resposta. Para responder essa questão, Rashi, que é um grande exegeta do povo judeu, talvez um dos maiores, né? Ele vai explicar o seguinte. E o Rashi, ele é interessante que ele firma muito, ele foca muito no literal, ali no estudo da... A gente sabe que o estudo da Torá tem camadas, né? E o Rashi, ele se foca mais nessa parte da parte literal, né? A gente sabe do Pardes, o P é o pé, esqueci agora aqui, gente, não branco aqui no P. Porque Pardes é um acróstico que você junta ali, eu acho que é Pardes, caramba, deu um branco aqui agora, mas é o literal, Peshet, se eu não me engano. E ele foca nesse nível mais literal. O Rashi, então, ele vai explicar que os moavitas agiram puramente por razões de autodefesa. Olha aí. Contra um inimigo avultado e potente em suas fronteiras, enquanto os medianitas, a diferença, eles haviam se engajado em uma disputa que não lhes dizia respeito,
pois não foram ameaçados, quer dizer, os medianitas não foram ameaçados, estava lá de enxerido, né, como diz o pessoal do Nordeste, pelos judeus por viverem longe da rota da terra de Israel. Foi pela ação de ódio infundado dos medianitas que Deus quis a vingança. Então, eles não foram, eles foram chamados à guerra porque eles tinham apenas ódio infundado. Eles não tinham uma necessidade de se defender como os moavitas. Então, como eles entraram numa guerra apenas pelo ódio em si do povo judeu, então eles tiveram um castigo maior, né? Isso aqui é uma lição que a gente pode também trazer, porque tudo tem o lado oposto, o inverso, né? O espelhamento daquela situação. Um povo que é chamado para uma guerra sem necessitar, para fazer o mal, e a gente tem do lado positivo pessoas que fazem o bem sem ser chamados. E que atrai, em vez de a vingança de Deus, essas pessoas atraem a benevolência de Deus. Então é tudo nesse mundo aqui, ele é espelhado, né? A gente viu agora um serial killer, né? A gente viu ser morto esses dias, e esse serial killer tocou o terror aqui na cidade, né? Matou famílias. E aí, qual a lição que a gente pode tirar disso tudo? É que a gente pode fazer também isso que ele fez pelo lado positivo, espalhando o bem, inspirando pessoas a fazer o bem. E quem dera, né? Que a Shem queira que nós sejamos também como ele pelo lado positivo, né? E eu fiquei pensando muito sobre isso, de a gente fazer um espelhamento positivo, de fazer a balança dessa cidade aqui virar para o lado positivo através das nossas ações, das nossas atitudes positivas, né? Então a gente pode ver qualquer coisa que acontece nesse mundo aqui ruim, a gente pode pegar a lição pelo espelhamento, pelo lado positivo, e fazer aquilo também, tentando imitar aquilo pelo lado positivo, da mesma altura pelo menos, né? Então, continuando aqui. E pode falar, fica à vontade aí, gente, para comentar. Hein, Valmir, só para me contextualizar um pouquinho aí, isso daí aconteceu após o êxodo, né? Quando Moisés saiu lá do Egito e subiu lá para... sim. Só para mim... É porque eu vi Moshe, agora eu tô confuso, porque eu sou acostumado com os termos aportuguesados da Bíblia. Eu pensei, acho que Moshe é Moisés, então. É Moisés. Moshe é Moisés, justamente. Sim, entendi. Então Moisés é o chamado no hebraico de Moshe, né? E eles já tinham saído aqui, eles já estavam perto da entrada da Terra Prometida, já estavam ali na fronteira. E aí eles começaram, como eles estavam acampados, veio o Balaão para profetizar sobre o acampamento deles. E quando o Balaão viu aquela coisa linda, né? O acampamento lá, com as tendas todas arrumadas, 3 tribos por cada lado do tabernáculo, e a cada tribo a porta da casa era para o lado externo do tabernáculo, olhando para o lado externo, para que nenhuma tenda olhasse uma para a outra, fazendo com que se cumprisse a mitzvah, o mandamento do recato, né? Então ele viu aquilo ali e se maravilhou, né? E inclusive uma das canções que a gente canta, né, o Matovo, quão agradáveis são tuas tendas, ó Israel, que está na nossa reza da manhã, é da lavra, são palavras do Balaão, por incrível que pareça, né, porque a Shem acabou usando ele para isso. Certo. Desculpa, Valmir, te atrapalhar. Não, fica à vontade. É o que eu um pouco aqui falando, tipo, isso é interessante, que Balaão, ele não era judeu então, né, ele era um goinho, um gentil, o Balaão nesse caso, né? Isso. Então, verdade. Engraçado que ele se impressionou, né, com toda a ritualística do povo judeu, entendeu? Que é inspiradora também, né? Inclusive para nós, Bnei Benor. Então você vê que desde aquele tempo, né, tipo, apesar do povo judeu ser bastante perseguido, há sempre aquelas pessoas na qual eles conseguem inspirar, né, cara? Eu não sabia dessa história aí, não. Achei interessante. É verdade.
foi justamente assim, eu era católico, né? Eu era de uma família Certo. cristã evangélica. Aí eu era católico e passei a ver uns vídeos de rabino recomendado aqui do nada, aqui no meu YouTube, aí comecei a vendo, entendeu? Aí comecei a ver música hebraica e comecei a ver que até é umas coisas que inspira a gente de alguma forma, inspira a nossa alma, cara. Aí depois que Verdade. eu descobri essa questão aí do Benoa, porque eu tava tão impressionado que eu realmente, será que eu não posso me converter? Só que eu descobri que tem o lado Benoa, então foi isso aí que me fez agora me firmar mais ainda, entendeu? Como Benoa está me fazendo muito bem e é uma inspiração, o povo judeu mesmo. Assim como o Balaão ficou inspirado ali, vendo toda aquela ritualística das tendas, também acho que é um exemplo para nós também, né? Inclusive, pelo menos foi para mim. Bem observado. Verdade. É isso mesmo. A gente, quando a nossa alma, ela ouve a Torá, ouve a verdade, a gente se inspira, né? Como eu falo assim, às Sim, vezes eu tô cansado, tô triste, vou estudar a Torá e aquilo me revigora, né? O estudo da é, Torá te eleva a alma, né? é verdade. Então o Rashi, então deu para ver mais ou menos o contexto, né? O Balaão Uhum. tinha profetizado, ia tentar amaldiçoar o povo judeu, na verdade ele fez foi abençoar, ele não conseguiu, as palavras da boca dele acabaram sendo bênçãos, e ali aí ele, quando ele terminou essa tentativa de amaldiçoar, na verdade ele não conseguiu, ele aconselhou o rei lá a mandar as mulheres medianitas seduzirem os judeus, e acabou, né, aí entra na paraxá do Pinhas, né? O Pinhas vai e mata o Zimri, na verdade uma paraxá antes, depois prossegue falando da história do Pinhas, e o Pinhas foi um homem recompensado por Deus por ter agido prontamente ali, e apesar de 24 mil pessoas terem sido mortas numa praga, ele conseguiu, através do seu ato heróico, salvar o povo judeu. E aqui o Rashi vai explicar por que então que agora, nessa paraxá, começa uma guerra entre esses dois povos, o povo judeu, e Deus manda poupar um deles. Então por que que esse povo foi poupado? Um foi porque foi autodefesa. Aquele povo que se sentiu ameaçado pelo povo judeu e agiu como uma resposta a isso, esse povo foi poupado, né? O instinto da autodefesa, às vezes a pessoa comete até erros em nome dessa autodefesa, mas o tribunal celeste, o tribunal celestial que funciona a pleno vapor hoje, ela está vendo tudo, né? E às vezes você vê pessoas cometendo alguns erros na vida e que o tribunal celeste age com misericórdia com essas pessoas, e elas não são castigadas, né? Então, porque às vezes há motivos é, por trás, né, que a gente não conhece. Então há um provérbios, vamos dizer assim, um ditado judaico muito usado, de que você deve julgar as pessoas para o bem, porque às vezes você vê uma ação ruim, mas você não está vendo a intenção por trás, né? Às vezes você entendeu errado uma palavra e às vezes você julga a pessoa errado, sendo que na verdade a intenção por trás é positiva. Então, o instinto de preservação da vida daquele povo que estava atrás daqueles ataques. Então, Hashem, sendo misericordioso e conhecendo o coração dos homens, poupa essas pessoas, né? Então, da mesma maneira, a gente tem que tentar aplicar isso para as nossas vidas e não tentar julgar o próximo negativamente, porque a gente não sabe o que está atrás dessas más intenções das pessoas ao nosso redor, que às vezes a gente interpreta como mal, mas na verdade a intenção por trás é boa, de preservação do emprego, de preservação da vida, de preservação de fatores que a gente desconhece e que a gente deve tentar sempre julgar para o bem os semelhantes. Então o Rashi explica que tal ódio e envolvimento nas disputas de outro povo é especialmente perigosa espiritualmente, porque mesmo quando as partes chegam a um acordo, o ódio daquele que está de fora da disputa conservará seu vigor,
pois afinal não era baseado em coisa alguma. Então existem também pessoas ou coisas, situações em que você cede aqui, cede ali, faz de tudo, mas na verdade há um ódio infundado. Às vezes as pessoas têm ódio infundado de nós. E Deus nos livre, a gente também pode ter um ódio de outras pessoas sem fundamento, através de preconceitos. Então a gente tem que tentar limpar a nossa vida desse tipo de ódio, que é esse tipo de ódio sem justificativa atrai decretos severos sobre nossa vida. Deus nos livre, né? Então por isso que esse povo aqui foi castigado por agir apenas pelo ódio. E não adianta negociação, às vezes negociação não vai chegar a nenhum avanço. A gente tem visto muitas vezes isso na história do Israel moderno, né, do Estado judaico hoje, que muitas vezes negocia cedendo terra aqui, terra ali, mas que os inimigos do Estado judaico hoje às vezes têm um ódio infundado contra os judeus, né? E atacam o território, sendo que o território está cheio de árabes e muitas vezes esses árabes acabam acertando gente da própria nacionalidade deles, né? Da mesma raça, né? Vamos dizer assim, não sei, da mesma tribo deles, né? Os árabes. Então, por causa do ódio fundado, não adianta negociar às vezes com esse tipo de gente. Então esta mensagem é especialmente fundamental para a nossa geração, para quem o ódio infundado é um de nossos maiores erros e desafios. O Talmud, no Tratado Yoma 9b, exorta-nos que, no caso do insuportável pecado do ódio fútil e infundado para com o irmão judeu, a esposa e o filho de quem odeia morrerá. Olha aí o que o Talmud está falando. Então, uma pessoa tem um ódio infundado por alguém, e quando a gente lê que judeu não significa apenas o judeu, né, como o Rav Yaakov ele fala sempre, eu sempre gosto de repetir, que o Binei Noah, quando ele rompe com sua idolatria e quando ele abraça o monoteísmo, ele é considerado judeu para esses fins, né? O judeu ele chama judeu no status do semi-convertido. Não necessariamente precisa se converter, mas nós somos de alguma forma ligados ao povo judeu, cumprindo a nossa missão entre as nações, né? Tendo como obrigatoriedade 7 leis, mas que a gente pode, uma vez observado essas 7 leis, a gente pode expandir os nossos conjuntos de regra que a gente pode observar do povo judeu. E nesse sentido também, isso cabe a gente também, Deus nos livre, né? O ódio infundado com nossos irmãos, isso acontece às vezes de trazer sentenças negativas do tribunal celestial, né? Que a gente lê lá no Velho Testamento, fala assim, que a gente chama Velho Testamento entre aspas, né? No Tanar a gente lê muitas vezes que o tribunal lá ordenava a pena de morte e não sei o que, né? Decretos às vezes negativos que a gente vai ler na história e na verdade isso era uma vez na vida que acontecia, mas quando se extingue esse tribunal, né, na terra, quem avoca, quem atrai essas decisões de severidade são os tribunais celestiais. Então a morte decretada por esses tribunais celestiais continuam em pleno vigor, Deus nos livre, né? E muitas pessoas a cada dia recebem sentenças de morte por esse tribunal. Deus nos livre, né? E quando chegar a nossa vez, todos os seres humanos vão passar por isso, né? A menos que venha a Geulah, que é a redenção final, onde não haverá mais morte, quando não haverá mais morte. Então, a menos que isso aconteça antes, a gente também vai passar por esse decreto celestial, que seja só aos 120 anos, se Deus quiser. Então, muitas vezes, a pessoa que tem um ódio infundado contra outra pessoa, o esposo e o filho dessa pessoa que odeia morre. Deus não permita. Então, Rashi explica que esta punição é chamada no hebraico de midah kneget midah, que é medida por medida. Né? Deus age muito assim na Torá, medida por medida. Pois assim como uma pessoa falhou em amar o próximo,
aqueles que ela ama serão tirados do seu convívio. Então, se ela odeia, né, ela falha em amar o próximo, então o que ela vai colher? Ela está plantando um negócio que ela vai colher, ela vai perder aquelas pessoas que ela ama. Né? Então isso é muito profundo. Se eu falho em amar o próximo, o resultado é que muitas vezes a pessoa perde as pessoas que ela ama. Deus nos livre, né? Portanto, devemos... É profundo. É profundo. Portanto, devemos enxergar este pecado de ódio injustificado como um assassino impiedoso e combatê-lo com fervor. A gente sabe que uma das nossas 7 leis é não assassinar. Então, o ódio infundado ele está dentro desse pacote de não assassinar o próximo. Não é não matar, né? Porque o policial, o monoteísta, ele pode matar em nome da lei. Ele pode matar no caso de um Lázaro, Deus nos livre, né? Um caso de um Lázaro, o policial que matou, ele não está transgredindo o mandamento, né? Porque o mandamento é não assassinar. Quer dizer, assassinar sem uma coisa justificada, né? Então, esse pecado de ódio injustificado como um assassino impiedoso. Que eu estava falando o seguinte, quando a pessoa, aí um dos mandamentos do não-judeu, monoteísta, do Binei Noah, é que ele não deve matar o próximo. E o texto lá fala de não derramar sangue. Se for ver lá em Gênesis 9, ele fala que você não deve derramar sangue. E os sábios dizem que isso também significa chamar a atenção de alguém em público. Quando você chama a atenção de alguém em público, o sangue da face a face da pessoa fica vermelha, o sangue, de alguma forma você derramou sangue, entendeu? De acordo com os sábios. Então, uma coisa que a gente deve evitar de jamais fazer é chamar a atenção de alguém em público. A gente, se for necessário chamar a atenção de alguém, olhe lá que isso não seja necessário, né? E geralmente a gente age pelo positivo e não chamando atenção. A gente deve buscar dar inspirações positivas em vez de chamar atenção. Admoestar não é um caminho muito judaico, mas se a gente for necessário admoestar um filho, admoestar alguém, então a gente deve procurar fazer isso de uma maneira quanto mais reservado melhor, para que não venha incorrer em assassinato. Porque até se você chamar alguém em público, a atenção de alguém em público, Deus nos livre, você pode até culminar numa morte literal mesmo, né? Dependendo da gritaria. Um dia eu estava entrando no mercado, a mulher estava chamando a atenção do cara e gritando com o cara, e a mulher ela já estava quase desmaiando de raiva, né? Então é mais ou menos isso, porque discussões públicas, algumas pessoas são sensíveis e podem até morrer, né? Deus nos livre. Então isso é evitar o pecado do assassinato. A gente deve evitar o pecado do assassinato ao máximo, jamais chamar a atenção de alguém público, e sempre que for chamar a atenção, que seja no lugar mais reservado possível. Rabi Yehiel Weinberg relata uma conversa que teve com Walter de Slabodica. Certo dia, Walter estava falando sobre as 3 semanas. Aliás, a gente está vivendo esse período das 3 semanas, né? Que são as 3 semanas de luto, né? Os judeus, durante esse período, sofreram, durante a história, destruições dos templos. Os 2 templos foram destruídos em 9 de Av, por exemplo. Então, são 3 semanas de introspecção do povo judeu. O povo judeu não ouve música alegre, então são 3 semanas aí de um período de introspecção. O período de luto pela destruição dos templos. Resumindo, ele explicou que a razão para a instituição deste período de luto foi despertar-nos de nossa rotina de pecado e incitar-nos ao arrependimento, para que possamos nos tornar merecedores da reconstrução do templo. Então, se a gente quer ser merecedor, e a gente sabe que a reconstrução do templo tem repercussão no mundo inteiro, né? Ezequiel 37, se você ler lá o último versículo desse capítulo,
ele vai falar que quando o templo for reconstruído, os gentios, a humanidade inteira vai saber quem é Hashem, né? O mundo vai saber que os judeus são a fiel testemunha de Hashem. Então, para a gente ser merecedor dessa época de reconstruir o templo, a gente tem que fazer o justo oposto do que foi o motivo da destruição do templo. Então, a destruição do primeiro templo foi devida ao envolvimento do povo judeu em quê? Em 3 pecados principais aqui, tá? Assassinato, idolatria e relacionamentos imorais. Então, esses 3 pecados que destruíram o primeiro templo que foi construído por Salomão, né? Esse templo foi destruído por esses 3 pecados. Mesmo assim, o exílio durou apenas 70 anos. Então, esses 3 pecados você vê, né? O assassinato, a idolatria e o relacionamentos imorais geraram 70 anos de exílio. O segundo templo, por outro lado, apesar do envolvimento dos judeus na Torá e boas ações, que já na época eles já estavam zelosos da Torá e com boas ações, apesar de tudo isso, o segundo templo foi arrasado principalmente por causa do pecado ameaçador do ódio infundado. E, infelizmente, ainda não merecemos vê-lo reconstruído. Então, a gente sabe que no segundo templo, os judeus já estavam mais aguerridos no estudo da Torá. Então, começaram a ver, a gente sabe das escolas que haviam naquela época, escolas de judaísmo, e uma discordava da outra. Até hoje tem divergência entre os judeus, mas naquela época era mais acirrada. E essas divergências, muitas vezes, geravam ódio infundado. As pessoas tinham ódio infundado. A gente sabe que teve um dia lá que morreram mais de 20 mil judeus crucificados justamente por Roma, justamente pelo ódio infundado entre eles, né? Então esse foi o motivo da destruição do segundo templo. Então o Walter diz o seguinte: fique atento, esta influência sinistra ainda espreita em nós e infelizmente não temos o nível das boas ações e Torá que envolveu nossos antepassados. Isso é um conceito judaico que diz que quanto mais distantes do Sinai as gerações, menos boas ações, né, e menos méritos essa geração tem. Então pega a nossa geração atual comparada com a geração do Sinai, como se fosse, né, uma formiga diante de um gigante. A gente quanto mais distante do Sinai, menos méritos a gente tem. Então, a gente não tem esse nível de boas ações e Torá que envolveu os nossos antepassados. Honestamente, pergunta ele, quantos de nós, ao ver um colega elevado a uma posição de honra, que acreditamos ser nossa por merecimento, não fervemos face a tão horrível insulto, imaginamos porque nossos amigos não correram a defender a nossa honra, e mesmo assim quantos de nós simplesmente passam pelos impulsos e leis desse período sem agir com sua mensagem essencial, erradicar o ódio injustiçado do nosso coração. Então, porque a gente dominar a nossa má inclinação, né, a gente não deve estipar a nossa má inclinação, todos nós temos uma má inclinação. A gente deve aprender com os sábios e com o Tânia principalmente a tentar pegar esse impulso da má inclinação para reverter ela para uma boa inclinação, né? Então às vezes a gente sente inveja e a gente sabe que esse impulso da inveja é muito forte, e a gente precisa aprender a lidar com ela para reverter ela, para deslocar esse fluxo intenso para coisas positivas, né? Enquanto se a gente sentir apenas a inveja, a gente está atraindo esse ódio injustificado para o nosso coração. Deus nos livre, né? Muitas vezes é difícil a gente ver as pessoas, a gente pode ver as pessoas até igual à nossa posição às vezes, né? Mas ver pessoas sendo bem-sucedidas é um desafio, realmente é complicado, nem todo mundo tem essa preparação, esse trabalho interno de saber lidar com a inveja. Então a inveja é uma coisa que a gente deve tentar eliminar das nossas vidas. Eu sei que às vezes não é uma coisa racional, né? É uma coisa
visceral, vamos dizer assim, vem de dentro. Então a gente precisa aprender a trabalhar com isso, e a Hassidut e a Kabbalah, né, no nível que a gente pode aprender de Kabbalah, né, com o Tânia e tal, a gente consegue melhorar e ir aperfeiçoando o nosso interior. Tá? E sempre falando sobre se vocês quiserem comentar, vocês podem, tá? Fica à vontade. A gente já está no último parágrafo já. Devemos instilar esta mensagem dentro de nós, arrependermos de nossos pecados cometidos e aprendermos a praticar o amor injustificado. Olha aí, ó. Esse termo aqui a gente tem que introspectar ele, o amor injustificado, né? A gente ajudar o próximo quando a gente percebe que ele está precisando, sem ele precisar falar com a gente. Olha aí, então o amor injustificado é um bom alvo para a gente perseguir, né? Se a gente quer ver o templo reconstruído, a nossa geração tem que retificar, vamos dizer assim, o que gerou a destruição do segundo templo. A gente tem que retificar fazendo justamente o oposto, que é o amor injustificado. Ajudar sem precisar ser visto. Tentar ajudar o próximo, tá vendo alguém com uma necessidade, compra uma cesta básica se você pode, e de maneira anônima, né? Olha que coisa legal. Pede para alguém entregar lá, né? Você não precisa mostrar que está dando. Ou se você precisar dar, tenta não expor a pessoa também, né? Então, se você precisa se mostrar para dar, né? Então, vamos tentar fazer esse amor ser de uma maneira injustificada, muitas vezes sem precisar a gente ser provocado para expressar esse amor, né? Eu sei que na teoria é muito bonito, mas é uma coisa que a gente tem que introspectar cada dia e tentar retificar nossas vidas aí um pedacinho aqui, outro ali, né? E ir tentando elevar e refinar nossa alma. Eu sei que a gente consegue se a gente tiver essa disposição. Quando conseguirmos isso, e com a ajuda de Deus, o templo será reconstruído, e que seja em breve, que seja em nossos dias. Amém. Amém. E agora eu abro aqui para vocês quiserem comentar. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no Face. Se vocês quiserem, fique à vontade. Como você tinha falado ali anteriormente, né? O povo de Israel praticava a idolatria, né? As relações ilícitas, e passaram 70 anos no exílio por causa disso, né? Isso foi o motivo, né, da destruição do primeiro templo. Mas uma coisa interessante que eu vi foi que o ódio parece que teve uma pena maior, né? O ódio entre os judeus ali teve uma pena maior até mesmo do que a idolatria nesse caso. Não sei se eu interpretei errado. Exato. Boa observação. Então, sim, e meio que, pelo que eu vejo, assim, nas 7 leis, até mesmo para o povo judeu, a idolatria, as relações ilícitas são pegadas horríveis, né? Só que mesmo assim o ódio entre eles também foi levado mais em conta, vamos dizer assim, né? Então, para você ver, né, a força que tem a questão do ódio. Achei interessante isso daí, cara. Verdade. Você pega a geração de Babel, da Torre de Babel, e a geração do dilúvio, né? A geração do dilúvio, uma foi destruída e outra foi poupada, né? A geração da Torre de Babel, ela estava indo com o quê? Com idolatria. Apesar da idolatria, né, que eles queriam construir uma torre elevada, apesar da idolatria deles, eles estavam em comunhão. Sim. Bem observado. Nunca parei para pensar nisso aí também, só que realmente. Pois é, então a comunhão, mesmo na idolatria, é um motivo de Hashem poupar e de Hashem dar méritos para essas pessoas. Mesmo na idolatria, às vezes você vê assim, centros de idolatria e que as pessoas são abençoadas com aquilo por mérito da comunhão delas, mesmo na idolatria. Então, e você pega a geração do dilúvio, que havia violência entre eles, então Deus não poupou aquela geração e matou eles
com o dilúvio, porque o ódio entre irmãos é muito pior, atrai julgamento muito mais severo do que o pecado contra o próprio Eterno, né? Que a idolatria é um pecado contra Hashem. Mas o pecado contra os irmãos é muito mais severo, né? Atrai muito mais decretos de severidade. Deus nos livre. Pois é, bem interessante falar nisso, Valmir. E eu achei bem interessante a aula de hoje, cara, porque, assim, você faz isso todo domingo, essas lives, teve um dia que você fez uma terça-feira, só que não teve como eu entrar, porque a internet estava muito ruim, entendeu? Eu tava muito querendo entrar, só que eu gostei muito dessa aula de hoje aqui, entendeu? Porque, assim, você sabe que eu fui católico e tal, só que, assim, né, a gente sente uma falta de estar assim coletivo, entendeu? Assim, eu ia muito pra igreja, eu ia pra catequese, mas só que assim, era legal estar em coletivo, conversando, algum mestre ensinando, a gente ouvindo, então eu acho bastante legal essas interações. Legal. E o que ajuda mais ainda, entendeu? Tá na caminhada. Porque esses dias eu vou admitir pra você, cara, eu não tava estudando as paraxá, eu não tava abrindo muito grupo, eu só abri assim e tal. Isso dá até um impulsozinho a mais, entendeu? Essas reuniões e tal, dá até um impulso a mais, dá até um ânimo a mais, tá conversando com as outras pessoas, interagindo, você nos ensinando, tá comentando sobre, dá até uma sensação de comunhão, de identidade, tá Legal, isso todo aí. mundo, entendeu? Aí uma Igual coisa a que eu geração queria né, imitar lá o pessoal da Torre de Babel nesse sentido, né? nesse sentido, Mas de exatamente. E construir uma não coisa que eu coisa de queria idolatria, mas uma coisa para Hashem, né? isso pra Hashem, uma coisa que a Né? gente vai fazer pro bem, né? Assim, é uma coisa também que eu ia te perguntar, Valmir, era sobre as reuniões também, quando vocês estão pretendendo Sim, fazer. a gente tá programando aí. Na verdade, a gente está numa campanha de tentar arrecadar fundos para a gente pagar um ano de aluguel. A Bacana, cara. Gnalse lançou essa campanha no grupo. Então, Uhum. a gente tem o costume o seguinte, de antes de fazer nossas rezas da manhã, tá lá no aquele passo a passo que eu compartilhei, a gente tem uma caixinha de tzedakah, porque no judaísmo é muito assim, é de fazer por merecer, entendeu? Eu sei Sim. que dentro do nosso nível, da nossa escala, né, porque a gente é muito pequenininho, mas a gente tenta fazer por merecer. Então, antes da gente rezar, a gente procura depositar moedinhas na caixinha de tzedakah como algo que seja um mérito, entendeu? Para Hashem e tal. Então, Sim. no final do mês, você pega essas caixinhas de tzedakah e você pode ajudar alguém da sua família que está passando. Eu não sei, né? Eu estou falando aqui, eu não sei se vocês têm emprego para fazer isso, não sei como é que está a situação de vocês, mas dentro da possibilidade, você vai ajuda alguém da família, ajuda a comunidade, entendeu? Então coloca lá, a gente está fazendo essa campanha para tentar arrecadar aí pelo menos um ano de aluguel, que eu acredito que um ano de aluguel a gente vai dar um pontapé inicial muito legal para a nossa comunidade, entendeu? Vai mesmo. Então, e outra coisa, se tiver passando aí pela cidade ver uma casa interessante, que o nosso objetivo é pegar uma casa, porque a gente faz festas, né? A gente tem que ter uma cozinha, tem que ter. Então, se você encontrar uma casa interessante, aí você dá uma dica pra gente aí, talvez. Entendi. Não sei se em Taguatinga ou Guará, né? O pessoal tava vendo no Guará, não sei. Eu não sei nem assim, onde eu que acho que eu vocês sou o moram único também. do grupo que mora em Santo Antônio. Santo Antônio, né? Sim, moro aqui em Santo Antônio do Descoberto. Mas assim, a minha mãe, daqui a um tempo, nós está querendo mudar para Santa Maria, então vai facilitar mais as coisas. Só que assim, locomoção não é problema não. Tem ônibus e tal, eu posso estar indo para as reuniões, entendeu? Entendi. Dependendo. Mas Né? Mas aqui em Santo Antônio não dá realmente para vocês ir, não. Se você for achar algum lugar aqui, eu acho que não daria, não. Eu acho que era melhor uma cidade aí mesmo, mais próxima, né? uma coisa assim, é porque o DF é muito grande, muito extenso, então tem gente em São Sebastião, tem gente para lá do Lago Norte. Então, eu acho que o futuro mesmo que a gente vai precisar fazer é ter núcleos, entendeu? E cada um aí, a gente precisa estudar muito para isso, para a gente poder também transmitir, né? Claro que eu também estou estudando, né? Mas também transmitir esses ensinamentos que a gente tem aprendido com os rabinos para os vizinhos e tal ali, entendeu?
Ah, entendi. Hein, Valmir, só uma dúvida também. Esse movimento, Ben Noah, ele é um pouquinho recente, né? Ele tem o quê? Mais ou menos quanto tempo? Quanto tempo por exemplo, você é Ben Noah mais ou menos há quanto tempo? Ó, é o seguinte, a ideia do Binei Noah não é nova, foi o Moshe Aham, Rabbeinu que trouxe do Sinai. Ele não conseguiu, ele só conseguiu fazer isso com o povo do deserto ali, quando saiu do Egito. Ele trouxe aham. muita gente que não era judia com ele, chamada Erev Ah, Rav, que era uma multidão misturada. sim. E aí durante foram passando os séculos, né? Moshe não entrou na Terra Prometida e o povo judeu sempre que tentou fazer isso, divulgar a ideia Binei Noah, eles sempre foram perseguidos, entendeu? Principalmente ali, Ah, né, entendi. depois da destruição do segundo templo, houve no primeiro durante o segundo templo houve um movimento muito forte de Binei Noah naquela época, né? Muitos Binei Noah mesmo em Roma. Só que aí com a destruição sumiram, o movimento sumiu de novo, Binei Noah, e ficou só nas discussões do Talmud. E agora com o povo judeu tendo liberdade de expressão a partir de 1950, aí houve de novo eles voltaram com esse movimento Binei Noah, com a ideia Binei Noah, principalmente sob mérito do Rebbe de Lubavitch. O Rebbe de Lubavitch é um líder da geração. Os judeus sempre tiveram o líder da geração, que é chamado Rosh Bnei Israel, que é o cabeça da geração. O da nossa geração, o Aham. Rebbe de Lubavitch. E o Rebbe É de do David. Lubavitch, Acho que eu já vou falar, né? Aquele velhinho da barba branca. isso, ele Acho mesmo. que eu sei. Vocês já mandaram a imagem dele aí no grupo, eu já vi compartilhada. Isso mesmo. E ele fez uma campanha entre os judeus de os judeus proclamarem as 7 leis para toda a humanidade, entendeu? Ah, Então, entendi. então o Rav Yaakov, ele recebeu um emissário do Rebbe no início ali no final da década, não sei se foi em 2010, mas eu só sei que ele começou o trabalho mesmo com Binei Noah em 2012. Aí em 2012 ele começa a se especializar com a questão Binei Noah. O Rav Yaakov é o único rabino que se tem notícia aqui no Brasil que é especialista na questão Binei Noah. E a gente está ligado ao 77, mas também em Israel ao 70 para 7, 747, que é um organismo lá, uma organização que lida com Binei Noah em todo o mundo. Então tem Binei Noah na Finlândia, a maior comunidade, aliás, de Binei Noah no mundo é na Finlândia, não sei porquê. Ou é Tailândia, eu acho que é Cara, Tailândia. cara, então é bem aleatório, porque eu achava que poderia ser lá, ser nos Estados Unidos, sei Estados lá. Unidos tem muito Binei Noah, tem comunidades lá de 20 anos, entendeu? Coisa formada mesmo e tal. O Caramba. Binei Noah nos Estados Unidos é uma Pô, ideia já antiga. e o Reb de Lubavitch também, Matheus, vale a pena você olhar muito a história, viu, cara? Não fica baseado só nisso, não. É Ah, sim, sim. um cara muito importante na questão não somente Ah, jurídica, que é importante também na questão judaica, mas principalmente nessa divulgação pra gente, né? Que pô, cara, não. Verdade. somos Cara, que Minoa, né? bacana. Então, assim, é uma história que vale muito a pena você se Ah, aprofundar, sim. vale muito a pena você olhar, você ver que foram muitas coisas que ele criou, não só para o benefício da gente, mas ele incluiu muitas coisas que aconteceram, principalmente para o povo judeu, e que, cara, foi sensacional. É um cara extraordinário. Vale muito a pena você olhar, viu? Ah, sim, que bacana. Caso vocês puderem, vocês compartilhem algum link, algum documentário que tem no YouTube, eu vou dar uma pesquisada aqui depois, quando eu Tá tiver um ok. tempinho. Tá ok? E Então, o Ravikov começou com esse movimento em 2012 e eu me tornei Binei Noah mesmo, apesar de estudar o judaísmo desde 2004, dentro da igreja que eu era. E fui estudando, li vários livros judaicos, né? E aí eu fui começando a ver que não batia, por mais que eu tentei por muito tempo tentar conciliar a Torá com o Novo Testamento, com todo respeito se alguém estiver acompanhando, mas eu não consegui. Algumas questões no Novo Testamento para mim não tinha como mais se sustentar, né? E uhum. aí estudando na internet conheci o Rav Yaakov, vi muitos lá que também vinham da igreja como eu. Então, por exemplo, no primeiro seminário que eu fui,
eu acho que eu era o único que não era pastor, né? Tinha uma mesa enorme assim, uma mesa bem grande, numa sala lá, e todo mundo sentado tomando café da manhã com Ravekov. E eu acho que eu era o único que não era ex-pastor. Eu era ministro de louvor na igreja, mas eu nunca fui pastor, né? E aquilo ali me impressionou demais, entendeu? Me impressionou demais o tanto de pessoa que não é pessoa que não conhece, é pessoa que estuda muito, e por isso rompeu, entendeu? Porque não consegue, chega um ponto que você não consegue mais conciliar. Um versículo, por exemplo, que me chamou muita atenção é quando eu estudei, tem uma passagem na Torá que fala assim: vocês vão servir o pau e a pedra. E o comentarista falava assim: o pau e a pedra é uma referência às principais religiões que a gente tem hoje no mundo. Aí você sabe que realmente eles foram justamente. E aquilo ali me fez pensar muito, porque é a religião do pau, né? E realmente a gente está nesse meio, a gente sabe que o pessoal adora mesmo, né? Eu, ainda mais eu que era ministro do louvor, né? A gente adorava mesmo o homem, né? Então acho que assim, eu nunca me aprofundei tanto assim nas escrituras, assim, eu sempre vi de forma superficial assim mesmo, mas assim, há coisas que eu pensava também, principalmente a respeito de Trindade, por exemplo, entendeu? Pra mim nunca fez tanto sentido, entendeu? Por mais que eu tentasse assim, Trindade, ainda mais na Igreja Católica, quando colocava Maria ainda, isso não, assim, eu orava, rezava e tal, mas era na minha inocência ali, na minha falta de conhecimento. Só que assim, mesmo estando na Igreja Católica, eu sempre procurava, assim, orar diretamente para Deus, entendeu? A minha intenção era diretamente com Deus. Porque, assim, de alguma forma, eu não sei, cara. Eu não sei o que era, mas a Trindade, assim, nunca fez tanto sentido para mim. Porque não faz sentido Deus, o Rei do Universo, Hashem, querer vir em forma de um homem, entendeu? Cara, isso nunca fez tanto sentido para mim, pela natureza que eu já conhecia de Deus, que eu via no Antigo Testamento. Então, isso nunca bateu tanto para mim, entendeu? Aí foi isso que me fez também. Depois que eu vi alguns vídeos de uns rabinos, e agora que eu tô aqui com vocês também, acho que eu tô numa comunidade, agora eu tô compartilhando com pessoas que têm a mesma ideia que eu não preciso me converter ao judaísmo para adorar a Deus, ao Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e Jacó. Me sinto bem mais seguro e essas minhas certezas ficam mais firmes ainda, entendeu? Esses dias eu tive um debate com uma pessoa, um debate assim, né? Um debate saudável. Lógico que esse debate saudável, ele geralmente ele parte muito da gente, porque a questão do pau e da pedra, né? Nessa situação especificamente foi sobre pau, né? Aí o que aconteceu? Que a situação que eu coloquei foi: qual a necessidade de Deus, que criou todas as coisas, né? Se ele criou de uma pedra, criou o ar, criou o limbo, criou a escuridão, criou tudo, qual seria a necessidade de se fazer carne para sentir a nossa aflição, se ele é o dono da própria aflição que criou no mundo? Então, assim, são coisas que você não precisa do embasamento, né? Digamos isso, assim, cara, exatamente. Você resumiu tudo que eu pensava, cara. Você não precisa de um embasamento pautável, assim, para você ler em um versículo da Torá, da Bíblia, como a pessoa, no momento como a pessoa enxerga aquilo, para você mostrar que tem muitas coisas que não fazem sentido. E que o que realmente a gente vê que são as falhas, Mateus, que é uma das coisas que também sempre me afastou muito da questão cristã, é justamente o debate em cima de pequenas coisas que acontecem fora de um contexto, ou seja, não se tem uma história, um embasamento, digamos assim, relativo, sabe? Com uma cronologia para se ter digamos assim, uma veracidade daquilo que é colocado. Então você vê que em vários pontos, principalmente do Novo Testamento, você vai se perdendo, você vai enfraquecendo o elo, né? Então você vai ficando muitas das vezes para trás sem explicação. E isso às vezes afasta, literalmente afasta. Sim, cara. E um exemplo disso que você falou, que assim, tem vários pontos no Novo Testamento que não faz muito sentido, esse número de igrejas que você vê, entendeu? De igrejas cristãs. Até mesmo eu estava vendo recentemente a questão aí do judaísmo messiânico, que eu estava vendo assim que
assim, os caras colocam as coisas no do Novo Testamento que não bate com o Antigo Testamento. Dá pra ver que não bate, não faz tanto sentido. Aí você vê que o Antigo Testamento cria divisão pra caramba, cara, entre igreja e tal. Pra tu ver que eles não têm um corpo tão organizado, né? Assim, apesar da gente ver no judaísmo, como até mesmo o Valmir já falou, que tem as linhas, tem a esquenazita, a racídica, separada, mas todas elas convergem nos pontos muito em comum. O que muda são as diferentes tradições, algumas questões mais. Você vê, né, que você vê umas coisas nas igrejas cristãs que vão de extremo oposto, parece até doutrina completamente diferente. Então, isso me fez me afastar bastante também. E com relação ao Novo Testamento, inclusive. Verdade. Você vê que o povo judeu foi espalhado e exilado em lugares bastante diferentes, né, uns dos outros. Uhum, e eles sim. mantiveram 99,9% da tradição. Né? O que muda hoje, você pega, por exemplo, o movimento Breslev, né? Aí o que vai variar é o tamanho do peote para barba. Então, Sim. formato de chapéu, tipo de roupa do Shabat. Então, são 99,99% é comum entre as demais vertentes, apesar de terem sido criadas em lugares bastante incomunicáveis entre si. Aí você pega a igreja cristã, que tem 2.000 anos, 2.000 aninhos só, com todo respeito novamente, se alguém tiver acompanhando a gente, mas você pega você vai nas igrejas coptas, ortodoxas. As igrejas ortodoxas, por exemplo, têm 88 livros na Bíblia. Aí você chega aqui no Brasil, os protestantes têm 66. Os católicos têm um pouco mais. Tem uns 3 a mais, parece. Tem uns 3 a mais, eu acho que não sei. Então, você fica pensando, não, mas espera aí, quem é que tem a Bíblia correta? Entendeu? Não, aí você tá falando de Bíblia correta, aí você vê o mais absurdo, tipo, já tava ruim com o Novo Testamento. Aí surge os mormons, falando que Jesus veio aqui nas Américas, e que os judeus no ano 600 a.C. vieram para cá para as Américas e deram origem aos índios americanos. Justamente. Eu não sei se você já ouviu falar dos mormons, mas é uma... Já. Então cada esquina tem uma pregação diferente. Cada um fala, não, o Espírito lá que me revelou, né? Então... pois é. Mas você sabe que é assim, de certa forma acaba sendo, digamos assim, né? Eu vou falar a palavra que veio na cabeça, mas não é bem assim. Acaba sendo divertido, porque às vezes você encontra, por exemplo, eles mesmos de várias denominações criando uma confusão, cara, que você acaba olhando com descrédito tudo que acontece. Porque, por exemplo, o Adventista de sétimo dia faz uma coisa que não se deveria fazer. Aí você pega... os Mormons tem uma outra situação. Aí você pega a Igreja do Véu, é uma outra situação. Aí um foi crucificado, um foi crucificado num tronco, o outro foi crucificado num crucifixo, e vira uma coisa assim que você vai olhando... Uma bagunça. Isso, terrível, cara. E você chega para um rabino desse, por exemplo, o Rav Yaakov, né? Você chega para o Rav Yaakov, você aprendeu com quem? O Rav Yaakov vai falar, eu fiz estudei meu rabinato com o Rebbe de Lubavitch. Rebbe de Lubavitch foi aluno do Rebbe anterior. O Rebbe anterior foi aluno do Rebbe, eu não decorei o nome da sequência dos Rebbes, mas eles vão passar pelo Baal Shem Tov, vai passar pelo o Arizal. Eles têm uma cadeia ininterrupta de tradição e de ensino, né? Tanto de pai para filho, como o Ravidor, por exemplo, ele fala que tem comprovante dos ascendentes dele por 1000 gerações, né? Ou por 1000 anos, né? Dizendo o Ravidor, acho que é 1000 anos, alguma coisa assim. E ao mesmo tempo de professor para aluno, de rabino para aluno. Então eles conseguem traçar isso até o Sinai. Agora você pega um pastor ali da esquina e pergunta: você aprendeu isso com quem? Aprendi que foi o Espírito Santo que me revelou, entendeu? Pois é, então cada um achando por si. Cara, e assim, e para não ficar pior, até assim, eu vou encerrar agora, que eu vou ter que concluir aqui. Okay. Não sei se vocês já viram,
não sei se vocês já viram isso no YouTube, mas, cara, chega até a ser cômico assim, cara. Mas, assim, dá até dó. Não sei se vocês já viram um pastor e ele fez um ato, né? Um ato sexual com a irmã, porque ele pegou um versículo na Bíblia e por causa de uma vírgula. Por Eu causa de vi. uma vírgula. Não sei se vocês já viram isso daí, É cara. do Eu não entendi adultera. direito. Isso, adultera. Cara, isso é. Vai lá e Isso é adultera. cômico. Isso, vai lá e adultera. Só que ele esqueceu do acento, né? Foi do É. acento. Aí o repórter aí, mas não é adúltera? E ele, eita, espera aí, é mesmo. Agora já Pois é, era, cara. né? Não, não. Então imagina, você pega a Bíblia que tem mais de 2000 anos e você vai ler com a sua concepção ocidental em português, né? E aí você chega à conclusão que você quiser, meu amigo. É por isso que tem Pois tanta é. denominação aí, tem mais de 40 mil religiões no mundo. Que cada um lê e Mas você sabe, entende da maneira que quiser. você sabe muita coisa também, cara. É assim, infelizmente, uma coisa que eu sempre tive a decência na hora de procurar a questão de uma instrução espiritual para minha vida foi que na hora que eu fosse procurar isso, eu tivesse uma pessoa que pelo menos tivesse o mínimo de instrução. Aí quando eu digo mínimo de instrução, uma pessoa que tem um nível superior, uma pessoa que realmente está ali por uma coisa, digamos assim, é como se fosse uma hierarquia de um trabalho, né? Pelo menos um pouco mais evoluído do que o que a gente sempre encontra. Mas, cara, a gente vê hoje a realidade que é a pessoa que tem um terreno de 15 por 30 faz um barraco na frente e ali ele põe o microfone e o que acontece? Aqui é a igreja de não sei o que, de não sei o que. E realmente, cara, atrai gente. E as Atrai pessoas gente. vão, você sabe por quê? Exatamente. As pessoas são, infelizmente, a maioria das pessoas, elas são instruídas de forma errada. Então, Verdade. hoje, se a gente for ver educação de modo geral, é uma coisa horrível, né? É. E a gente é ensinado de todas as formas de maneira errada em questão de educação. E você imagina a pessoa que ela nunca pisou os pés num lugar para ser, digamos assim, ouvida, sabe? Para se sentir importante, para poder dizer assim, cara, poxa, eu estou incluído, entendeu? E as pessoas, sinceramente, no meu ver, se aproveitam muito dessa ingenuidade, sabe? Dessa falta Sim. de acolhimento que as pessoas têm. Então, Sim, assim, bem lembrado, cara. E a tudo gente isso, assim, a lição que eu acho que a gente pode tirar é que a gente pode fazer pelo espelhamento do positivo, entendeu? isso, justamente. Espalhar a verdade. É claro que muitas pessoas ficam ofendidas, mas na medida do possível, tentar também espalhar a verdade, entendeu? Colocar aí, abrir nossos centros, né? A gente quer fazer isso o quanto antes, a Shem permitir. E é isso, tentar fazer a verdade ser divulgada aqui nesse Brasilzão, né? Que a gente vê tanta gente sendo explorada, né? Pelos religiosos aí, que tem muito religioso sério, mas tem religioso também picareta, que está explorando as pessoas. E o que eu digo também, sabe, Valmir, para encerrar, porque senão a gente acaba ficando muito tempo aí. Eu acho que você deve ter Não, também. fica à vontade, fica à vontade. É que eu sempre digo, às vezes a gente incomoda quando a gente fala as coisas, é porque, como eu te falei, eu também eu estou num processo de construção do meu conhecimento, né? Eu não sou detentor da verdade e também não sou detentor da mentira, mas o que eu sempre falo, que às vezes incomoda, mas uma verdade, ela não tem capacidade de se tornar uma mentira, e vice-versa, né? Então, assim, por mais que incomode, e se a gente tem o conhecimento para dividir naquele momento, por mais que a pessoa se incomode de não gostar, tal, aquela coisa, mas o que vale é que ela reflita sobre aquilo e que ela chegue num ponto de falar assim, não, eu acho que tem sentido aquilo dali, vamos olhar e vamos chegar nessa vertente. Verdade, cara. Verdade. A gente precisa entender se realmente o que o Cristiano falou, às vezes não foi bobagem, entendeu? Então, assim, é abrir a mente da pessoa realmente para ela duvidar e questionar muitas das vezes, porque a gente vê que realmente somos todos enganados em vários aspectos da nossa existência, né? É verdade. Pois é, só para concluir aqui, Cristiano e Valmir, para não tomar muito tempo de vocês, uma coisa interessante aí que o Valmir falou hoje, que parece muito, quando eu até falei com você, foi quando, né, Balaão, ele viu aquela cena, viu a forma ali do povo se organizar, e a gente, tipo, isso é uma inspiração para nós também, né, vendo o povo judeu.
uma coisa também que eu vejo acontecendo no meu círculo íntimo, assim, de amizade, é que, assim, eu tô começando, às vezes eu posto um status de uma música hebraica no WhatsApp, os meus amigos vêm na minha casa ou me ligam e falam que eu tô lendo e estudando a Torá. Isso desperta uma curiosidade neles, cara. E o que eu venho acontecendo aqui é uns amigos meus, dois amigos meus começou a se interessar com o que é Binei Noah, entendeu? Mas ele explica assim, nas minhas palavras, no meu conhecimento, no meu entendimento, o que foge do meu entendimento, eu fico sem resposta, mas falo que vou pesquisar e vou falar para eles. E é assim que a gente vai atraindo também as pessoas através das nossas ações, né? Isso aí. Como a gente, entendeu? Então acho que isso é bastante também. É uma forma da gente argumentar e espalhar a verdade também, né? A gente agindo, que isso vai despertar de certa forma, um interesse nas outras pessoas, né? Nas nossas ações, quanto orar, com relação a Deus e tudo isso. Tá entendendo? Verdade. Gente, então a Angélica aqui mandou um shalom, o Ângelo shalom, cidade de Lagarto, Sergipe, shalom. Lalatov, shalom, direto de Florianópolis, Oliveira Ricardo, Angélica Gardênia, estamos conectados, eu e meu esposo, Ângelo Miriam e a Janice. Um shalom a todos aí que acompanharam, vocês também aqui pelo Meet, né? Muito obrigado. E um Shavuotov, coisas boas, maravilhosas acontecendo na vida de cada um, só notícias maravilhosas, saúde, dinheiro no bolso, tá? E só alegria, tá bom, gente? Shalom. Pois é, Valmir. Falou, Cristiano. Obrigado. Para você. Shalom para vocês. Shavuotov.